Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber a Laura César, uma cliente amiga, uma psicóloga brilhante, e eu estou lisonjeado de lhe receber no nosso estúdio. Eu que agradeço. Seja bem-vinda e vamos conversar sobre vários temas. Eu preparei um script, mas a gente pode sair do script, né? Podemos. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem. Como é que está esse novo momento profissional, né? Entrando aí para as mídias também, começando a apresentar o que com você Com a sua ajuda, né? Pois é, com a sua ajuda. Foi uma grande honra. Foi um trabalho aí, a gente tá o quê? 1 ano já? Isso. Primeira construção ali da identidade, né? Das cores, brand, né? Até me entender, né? Sim, como profissional e tudo mais. Você e a Pri são maravilhosos. Obrigado. E tem sido incrível, né? Porque é como uma descoberta, né? Enquanto você vai ali... Você vai descascando, né? Foi muito legal todo o descobrimento de marca, eu mesma por profissional. Instagram para mim é meio novo, porque sempre usei meio para amigos e tudo mais. E agora, profissionalmente, está sendo um desafio. Qual é a sensação porque quando você pensa em mídias sociais, né? Você sempre teve uma presença digital pessoal, né? Ali com seus amigos, as suas viagens, seus hábitos. Aí, como é enxergar agora um outro perfil que também faz parte de você, né? Que é o perfil profissional ali. Mas como é enxergar esse posicionamento mais formal, né? Mais ali visual, mais estratégico, É interessante. Você fica naquela sensação que talvez você não esteja fazendo a coisa certa. Eu posto alguma coisa e falo, você fica pensando nos olhares, nos julgamentos, às vezes. É um pouco mais um desafio. Sim. Mas vocês têm me ajudado, assim, super. A criação de conteúdo pra mim tá um pouquinho difícil. De conseguir gravar e falar com aquela naturalidade e tal. Porque aqui a gente tá num bate-papo. Agora pegar o celular, olhar pro celular e falar, olá, gente. Até criar uma rotina também pra fazer isso. Eu às vezes esqueço de postar. Eu tenho que ficar me policiando e pra ficar ali online mesmo. E qual é a diferença da Ana Laura para a Laura César dentro desse contexto? Porque a gente começou o podcast falando de mídia social, desse novo posicionamento, né? Mas eu acho que isso vai mais além, né? Vai mais profundo essa diferença. Em que momento as duas se conectam? Em que momento uma assume o papel ali e deixa a outra um pouco ali, não vou dizer de escanteio, mas olha, calma aí que eu vou agora surgir. Tem isso? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que em todas as partes da nossa vida, né? Por exemplo, você é o Diego aqui, Diego do podcast, em casa você é o Diego da Pri. Isso, a gente tem várias facetas, né? Como a gente estava falando aqui antes, né? E a Laura César faz parte da Ana Laura, né? E ela é a minha parte mais séria, mais profissional, mais centrada, focada nisso, né? Agora, a Ana Laura, não. A Ana Laura, ela é descontraída, mais descontraída, focada em família, amigos. Então, esse é o meu lado, acho que mais sério e profundo, talvez. Sim. E o legal é que dentro da sua atividade profissional, você sempre está no papel de ouvir, né, de aconselhar, de direcionar e até de entender, de ter... eu penso que a sua experiência de vida ela é extremamente importante, né, para você exercer. Né? E vice-versa, né? A profissional também vai te guiando ali na... Acaba que um complementa o outro, né? Até para você, as suas experiências de vida te levam a ter uma proximidade maior com o paciente. Pra você não entende somente o teórico, né? Você entende ali o sentir. Sim. Porque talvez você já tenha passado por algo similar. Sim. Uau, isso aí vai permeando ali tudo que... E quando você decidiu ali pela sua área, né? Que eu vejo que você tem o cuidado, né, ali com as crianças também, que é uma área que você falou para mim que ama, né, e tudo. E também tem os adultos, né? Mas entrando aqui nas crianças, né? Como estão as crianças hoje, assim? O que na sua opinião, uma criança tem de informações diferentes, por exemplo, da nossa época, que nós éramos criança, né? Quais são os desafios que essas crianças estão enfrentando? Eu penso que a sua resposta seria direcionada agora, talvez, para um pai ali, para uma mãe que esteja, uma criança talvez com 8 anos ali, falando assim, meu Deus, como fazer, né? É muito complicado.
a gente falar nessa questão, porque assim, as crianças hoje em dia têm um volume de informação e uma rapidez. Gente, se um vídeo no Reels tem mais de 10 segundos, você já passa. Você não consegue ficar presa por 2 minutos em alguma coisa. Você sabe, você é do marketing, né? 3 segundos o tempo de assimilação do Instagram, acredita? Então, é pouquíssimo tempo. E as crianças, eu acho que antigamente, as informações que nós tínhamos era o quê? TV. Sim. TV. E que a gente ficava mais tempo também, né? Ali, e assim, e até a TV era algo diferente. Porque a gente sentava com o pai, mãe, estourava uma pipoca e assistia um filme, tinha uns comentários. Agora não, a gente pega o celular e fica ali, ó, vidrado. Sim. Então não é aquela coisa que você tem a participação de alguém junto naquela tela. Só que também não dá pra culpar os pais, né? Porque, assim, a gente tá falando aqui de um lugar privilegiado, né? Sim. Que conseguimos colocar as crianças para fazerem outras atividades e tudo mais. Mas agora uma mãe, que é só ela com a criança, ela precisa tomar um banho. Às vezes o celular passa a ser um ajudante, né? Naquele momento. Então, assim, a gente, é muito complicado. Tem gente que fala, péssimo telas. Gente, eu não posso falar isso. Porque às vezes é a única saída que aquela mãe tem para um banho, para um momento para ela, para um almoço. Sim. Então, realmente, eu acho que éramos mais saudáveis. Sim. Tinha mais brincadeira de rua, né, também. Bets. As pessoas conversavam mais, né? Os filhos conversavam com os pais. O jantar sagrado, o almoço sagrado. A mesa, né, sagrada. Hoje em dia, não. Cada um ali no seu lugar. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um agora de 14, que já está na adolescência ali, né? Pré-adolescência para adolescência, já aquela fase mais de questionar, né? E tudo. E um de 11, né? Esse de 11, ele é mais conectado com as telas, mas é impressionante como eles vão se adequando ali, vivendo aquele mundo deles, né? Que às vezes fica até difícil de acessar, né? Você tem que aprender uma coisa sobre joguinhos, porque senão você não consegue. Eu lembro que ele tinha um app de jogo que eu acabei tendo que me cadastrar lá e jogar com ele. Então a gente ficava um do lado do outro jogando ali para eu entender um pouco o que ele pensava, como ele dialogava. E às vezes os pais na correria nem têm o tempo. Por exemplo, você tem de chegar e falar assim, me explica como é isso daqui. É gostoso para criança também. Ou até paciência, né? Às vezes os pais também não têm. A paciência. E em que momento uma criança ela precisa de uma ajuda terapêutica? Assim, ela dá sinais ou os próprios pais conseguem ver sintomas ali? Tem algum gatilho específico? Deve haver vários, né? Mas tem pontos assim que são cruciais, talvez para alguém que esteja nos assistindo e falar assim, poxa, meu filho está com esses pontos, então ele precisa de uma ajuda terapêutica. Eu acho que talvez é focado demais em telas. A criança que não faz nada além disso, dificuldade escolar. É muito bacana que os pais sempre estejam em contato com os professores para entender como essa criança é na escola. Porque os pais às vezes vão ter o que ela é em casa. E hoje em dia, com as escolas integrais, né, a criança passa horas e horas na escola e vai chegar cansadinha, vai pegar, dormir, e o pai acaba que não tem a percepção. Ou às vezes deixa com uma babá, né? Exato. Então, é muito importante que os pais tenham essa conexão com a escola. Para conseguir essas informações, porque o filho está lá a maior parte do tempo. Sim. E às vezes os pais acham que a escola é o quê? Reunião de pais, assina o boletim, tirou nota alta, parabéns, tirou nota baixa, que feio, castigo. Mas tem que ver do que essa nota baixa veio. Por quê? Todas estão altas e aquela específica está baixa? O que está ocorrendo? É meio investigativo isso. Sim. E é um trabalho que não é tão imediato, né? Você vai colhendo informações ali. Porque a criança não é adulta, né? Então, não tem como você chegar e falar assim, o que está te afligindo? Não tem como. Sim. Você tem que ir... Em Minas, o pessoal tem um ditado, comendo pelas beiradas, se você conseguir entender. Então, não é de imediato. E eu penso que, às vezes, a criança não consegue nem se expressar, nem identificar os sentimentos, né, que ela tá... E é muito complicado, porque, às vezes, os pais... uma criança que é super arteira e na escola... A gente tem um pedacinho do cérebro que tem a nossa autorregulação. E a gente termina de formar isso no final da adolescência. Então, a criança ela não tem autorregulação.
ela não vai conseguir se segurar. Sim, tem a ver com bom senso também? Com... Isso. Uhum. Então, os pais, eles cobram uma postura de uma criança como se a criança fosse uma mini adultinha. E é um grande problema isso, porque criança é criança. Sim. Pensa como criança, age como criança. Exatamente. Né? Então, a gente, na posição de adulto, a gente não pode exigir que a criança tenha a mesma posição que nós. Sim. E já teve casos ali que, quando o pai identificou, né, que precisava levar o filho ali, você começou a cuidar, você percebeu que também precisava cuidar dos pais? Porque Total. Às vezes os pais falam, o problema é o menino, mas na realidade o problema total, sempre está ali, quem está liderando, quem está gerenciando. Né? E a ficha cai rápido ou o pai fica, ou a mãe fica achando Depende. Tem pai e mãe que fala, que já vem achando. Sim. Já vem achando alguma coisa. Esse aí é mais fácil, né? É mais tranquilo, né? O primeiro passo é aceitar. O primeiro passo é a aceitação. Sim. E agora eu tenho alguns pais que falam, não, imagina. Às vezes os pais esquecem também de uma coisa. Presente não é presença. Boa. Então, alguns pais pegam e... não, meu filho, toma o último Xbox e não sei o quê. Vai no parque, vou pagar pra levar você no parque, não sei o quê. Mas não, às vezes a criança quer jogar um dominó. Acho que as crianças nem sabem o que é dominó. Talvez dominó digital, né? Mas assim, às vezes a criança, ela quer realmente sentir que ela tá sendo olhada. Sim. E não, tá. Como é que foi a escola? Tá. Legal. Não, mas um olhar mais focado. E às vezes, não por vontade própria, até sem querer, os pais acabam negligenciando isso. Eu lembro que durante um período da minha vida eu tinha um ritmo muito acelerado, né? Muito atendimento, e eu tinha na minha mente de que quanto mais atendimento, mais remuneração e mais benefícios, né, para a família. Uma mentalidade bem complicada na época. E a minha filha tinha 3 anos, hoje ela tem 14, né? E aí um dia ela veio para mim, caiu minha ficha nesse dia, assim, eu fiquei bem... Ela é muito inteligente, né? E aí ela, com 3 anos, ela se conectou com eu tinha um secretário na época, ela se conectou com ela e falou assim, fulana, eu queria que você agendasse na agenda do meu pai uma reunião comigo. Porque eu falava muito de reunião com ela. Vou ter reunião com... Papai, vamos fazer isso? Não, vou ter uma reunião com fulano, vou ter uma reunião... E aí ela falou, mas não foi brincando. Foi assim como se ela entendesse que ali era um caminho. E aí quando eu ouvi aquilo, né? E a secretária veio falar meio que rindo, assim, eu falei assim, cara, isso é muito sério, né? E aí foi quando eu parei ali e falei assim, poxa, isso está... E aí, quando eu comecei a investir tempo, foi legal, porque isso mudou até os meus resultados no negócio. Porque eu passei a entender que aquilo ali era um alimento para mim até desenvolver, né? Eu trabalho com criatividade, então aquilo ali... Então, em que ponto, na sua opinião, um pai precisa identificar sintomas dos filhos, né? Assim, quando um filho tá, sei lá, meio rebelde... Eu acho que a gente não deve chegar nos extremos. Sim. A gente não precisa, eu acho que na dúvida, leva para dar uma olhada. Boa. Mas assim, eu acho assim que a grande parceira vai ser a professora, o professor. E os sintomas assim dos filhos, eu acho que não precisa necessariamente chegar num ponto de tipo, o filho tá destruindo a casa. Eu acho que ele tá. Sim, ele já é o extremo, né? E uma vez uma paciente me falou uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Quando a minha mãe, ela falou pra mim, quando a minha mãe não me dava atenção e não ficava comigo, eu não deixei de amar ela, eu deixei de me amar. Uau, forte, hein? E aí eu fiquei, caramba. Como se ela se sentisse culpada ou não interessante pela mãe não estar... Eu não sou tão atrativa assim, né? Mas voltando ao ponto central da questão, eu acho que você conhece seu filho, né? Você sabe quando vai ter algum comportamento minimamente. Sim. Mas não espera virar uma bola de neve ou falar, isso é frescura. Sim. Vê o que realmente está acontecendo. Tenha uma investigação ali. Tateie. Sim. E a gente estava falando de digital, né? Desse momento que as crianças estão com tela. Se a gente for um pouco mais para frente, né? Porque eu penso assim, quando uma criança tem abaixo dos 10 anos, ela consome um conteúdo mais informativo ali, né? Aqueles shorts no YouTube, que eles vão longe ali, né? E tudo.
Mas quando ela passa ali, talvez dos 13, 14, elas vão mais para um consumo de conteúdo que tem a ver com a vida das pessoas, né? Então é aquela vida perfeita, aquela vida de Instagram, e aí muitas vezes ela começa a se comparar, né? Minha vida não é assim, né? Sem entender que no Instagram as pessoas só postam também o que é bom, né? Como isso está afetando o emocional dessas crianças que estão agora se tornando adolescentes, né? A gente vê muito caso de depressão, né? Anorexia, as pessoas se comparando, né? Agora virou uma moda no TikTok a extrema magreza. Isso. Acho que porque voltou a Victoria's Secret, né? Os desfiles, voltou a febre da magreza, da super magreza. Eu acho que é complicado, porque a autocomparação não é legal nem para criança, nem para gente que é adulto, Perfeito. Né? E a gente acaba que compara. A grama do vizinho sempre tá mais verde. E tem que ser algo que tem que ser conversado. Porque a gente tá sempre editando, né? A gente edita aqui agora, por exemplo. Eu não vou falar tudo que eu quero sempre. Isso. A gente pensa... Tem os filtros também, né? E as crianças, às vezes, acho que falta uma orientação. Realmente, a fulana tá em Maldivas agora, não sei o quê, mas ela trabalhou muito, ou ela está lá a trabalho. Sim. Então, assim, tem que ter... um argumento, sei lá. Uma explicação. Explicação lógica ali, né? Porque senão sempre vai ser esse comparativo. E não dá pra gente se comparar, né? Porque toda história tem um contexto ali por trás, né? E aí a gente estava até conversando antes aqui do podcast sobre a questão da vida adulta ter reflexo, né? Ser um reflexo das experiências ali na infância, né? Tem algum determinado período na infância que vai ser preponderante para formar o caráter de um adulto, ou uma correlação, por exemplo, um adulto vai fazer terapia, você descobre ali que ele tem um grande trauma, mas que está mascarado. Tem alguma correlação? Tem. A infância, ela é um bom medidor, né? Sim. Então, assim, os nossos maiores traumas ocorrem no gestacional, né? Quando a gente está na barriga da mãe da gente, bebezinho, e criança até seus 7 anos, por aí. Então, às vezes... trauma de criação, todo mundo vai ter. É impossível. Ou a mãe que deu muita atenção porque a mãe dela não deu atenção, então vira um círculo vicioso, né? Então, um ciclo vicioso. Então, assim, ou é a mãe que não deu atenção e a criança se sentiu um desamor, porque minha mãe não me dava atenção, a mãe da fulana falava que ela não podia sair, que não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, e a minha sempre me deixou. Sim. Só que aí você vai ver, essa mãe foi super presa. Uau. Então, ela não ela queria... já tinha aquele receio, né? Exatamente, ela não queria criar os filhos como ela foi criada, muito presa. Então, assim... E aí, às vezes, acontece isso. Trauma de criação sempre vai ocorrer. Sim. Ninguém consegue criar um filho de uma maneira perfeita. E não tem uma maneira perfeita de criar um filho. Verdade, não tem uma fórmula mágica. Você ali, vai né? saber falar melhor do que eu. E quando aquele adulto ele desenvolve um padrão de comportamento, né? Fruto talvez de uma experiência ali, em que processo da terapia aquilo ali vai sendo desconstruído, né? ou resgatado? Tem alguma etapa, né? Eu estou te perguntando isso porque talvez alguém esteja nos assistindo agora e esteja se questionando, poxa, talvez esse hábito que eu tenho agora tenha a ver com a minha infância, né? Como seria o passo desse adulto buscar a terapia? Assim, em que momento? Tem alguma jornada? Eu sou suspeita de falar, mas eu acho que todo mundo precisa de terapia. Não é porque antigamente, quem precisa de terapia é louco. Acho que todo mundo tem um pouquinho de louco, né? Sim. Então, o louco é o que diz que não tem, né? E eu acho que é bom até às vezes vamos supor, minha infância foi maravilhosa, não tenho nada a reclamar, eu não tenho... Mas aí tem problema de insônia. De onde veio esse problema de insônia? A terapia, ela é um fiozinho que você vai puxando, e aí você vai vendo certas coisas. A gente, às vezes, tem momentos da nossa vida que a gente fala, eu tô muito irritado, eu tô muito assim, tô muito assado. Então, é isso que é o gostoso da terapia. Sim. Antes de vir pra cá, eu tive minha terapia. Sim, uau.
Porque a gente que é psicólogo, a gente precisa fazer terapia e uma coisa que se chama supervisão, que é uma terapia mais focada no nosso profissional. Sim. E a terapia vai ajudar isso no dia a dia. Porque às vezes, o Diego aqui pegou e me falou alguma coisa e eu tive uma reação exacerbada. Por quê? Sim. Por quê? Aí você vai ligando os pontos, porque quando eu era pequena aconteceu isso. E é muito engraçado, que geralmente é quando eu era pequena. Sim, sim. Então, eu acho interessante para você se autoconhecer. Porque se você não conhece você mesmo, como que você vai lidar consigo? E como vai ensinar os outros a lidarem com você? E até para se proteger também, né? Porque às vezes quando a pessoa não se conhece, chega um outro que cria uma versão sobre ela que não é verdade, mas por ela não se conhecer, ela tá ali absorvendo aqueles julgamentos, né? E falando, realmente eu sou assim, né? E até saber se colocar. Sim. Por exemplo, eu tenho um problema com isso, eu descobri que eu tenho problema. Não vou me colocar numa situação que esteja propício a acontecer isso. Boa. Entendeu? Eu vou me proteger, né? Legal, legal. E em algum momento da terapia, se tem alta... tem algum... essa pessoa aqui ela já pode ter alta, né? Ou não, é um processo que deve ser permanente, né? Depende da abordagem. Certo. Cada abordagem prevê uma coisa. Eu, Ana, eu nunca quis ter alta. Legal. Porque assim, eu sempre vou ter algum problema do cotidiano. Isso. E eu sempre vou querer falar em terapia. E eu sempre vou querer entender aquilo melhor. O movimento de se autoconhecer, ele é infinito. Sim. Uau. Porque nós somos organismos muito complexos. Há quem diga que, inclusive até estudos, né, de que a gente não utiliza boa parte do cérebro, né, o percentual considerável do cérebro, né. Tem alguns estudos que falam sobre isso. Uma vez até assisti um filme que... mas é ficção científica, né? De que eles descobriram uma parte ali do cérebro e aí eles conseguiam fazer coisas magníficas, porque até então o ser humano não era capaz de fazer, né? Mas e aí eu acredito que quando você vai se descobrindo, você também vai experimentando o quão interessante você é, que talvez você nem imaginava ser, né? Uau. Porque às vezes a gente tem algumas reações, né? Meio... como eu posso dizer, agressivas, né? De ataque até. Espontâneas, né? Mas não espontâneas no lado bom, assim, meio... realmente agressivas. Sim. E a gente não sabe por quê. A gente tem uma parte do cérebro que se chama a parte, né, reptiliana. Sim. Que é a parte, assim, que é mais animal. Uau. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas com isso. Que a parte do sistema reptiliano, cerebral, no caso... ela é a responsável pelas sensações. Sim. Pelo sentir. Uau. Então, às vezes acontece de você ter uma reação exacerbada e você não sabe o porquê e você vai entender. E aí, quando a gente é criança, às vezes muitas coisas se criam nessa parte, né? Da sensação mesmo. E aí você cura com o mesmo cérebro que causou esse trauma. Causou não, né? Mas que absorveu esse trauma. É um antídoto, né? A gente tem a parte do sistema límbico, tem a parte do reptiliano. E como você enxerga essa questão da crença associada a um tratamento psicológico, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, você vai cuidar de uma pessoa que ela tem... eu creio em Deus ali, eu também vejo muito essa vertente de que uma vez que a pessoa está conectada com Deus, ela não poderia ter uma depressão, ela não poderia... Que eu acho isso uma mentira, né? Porque muitas vezes muito cognitivo também, tem vários outros contextos. Mas como você enxerga isso? É benéfico dentro do tratamento, né? Dentro da terapia, você ter uma crença ali, ou em algum momento isso pode atrapalhar? Como você enxerga essa correlação? Eu acho assim, tudo que você pode se agarrar para o bem, para te deixar bem, é ótimo. Agora, crenças limitantes aí já é outro... se acreditar que algo te limite já é complicado. Mas no setting, não tem esse... Você pode ser de qualquer tipo de religião. O psicólogo, ele é um camaleão, ele vai se adaptar ao seu paciente. Sim. Então, todas as religiões são bem-vindas e o psicólogo até faz um estudo, né? Para conseguir entender o que o paciente vai falar. Sim. Nós temos 3.000 deuses aí catalogados, né? Não vai ser o meu ou o seu que vai estar certo, né? Não pode ser positivo no contexto do tratamento, né?
Uau, uau. E quando você tocou num assunto legal sobre crenças limitantes, né? A crença limitante é um freio de mão ali dentro do processo de aceleração? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que não são merecedoras das coisas que acontecem a elas, as coisas boas. E elas se auto-sabotam, né? Auto-sabotam. Porque tem essa crença limitante. E é até, muitas vezes, inconsciente, né? Quase sempre. Essa autossabotagem, né? A pessoa se pega ali encontrando uma confusão, né? E aí aquela confusão faz com que ela perca... E por isso que é tão importante terapia. Porque quando sai do inconsciente, vai para o consciente, você consegue, o que é visto é lembrado. E você consegue tratar o que é visto. Agora, se é inconsciente, você não sabe. E aí, para você entrar no inconsciente, você tem que cavar bem, né? Mergulhar profundo, né? Não é algo assim... do nada. Ou às vezes é. Às vezes dá para ser. Alguns felizardos. Mas tem a ver mais com o quê? Com o cognitivo da pessoa? Com a permissão de ela abrir o coração ali? Tem gente que não gosta de mergulhar em terapia, né? Tá. Quando você tá indo um pouquinho mais profundo... Vamos ficar aqui na superficial. Né? Eu já fui uma dessas pessoas. Minha ex-psicóloga sabe bem disso. Que às vezes a dor é tão grande que você não quer encostar nela de novo. Só que você não entende que quando você encostar, você vai sentir ali um pouco, mas ela vai ser liberada. Vai cicatrizar, né? Vai sarar, né? Uau. Teve algum... eu sei que não deve ser compartilhado, mas teve algum caso, eu não precisa ser específica, mas teve algum caso assim, emblemático que aconteceu durante a sua trajetória, que você olhou para ele e falou assim, uau, tem valido a pena... a minha profissão, poxa, eu escolhi a profissão correta, que alegria eu estar nesse caminho. Teve sim. É gratificante quando você consegue deixar uma pessoa mais leve. Sim. Uma paciente me falou uma vez, eu voltei a me amar. Uau. E é muito gostoso. E voltando a se amar, consecutivamente passa a amar as pessoas que estão ao redor, né? E não aceitar coisas. Porque se eu me amo, eu não vou deixar uma pessoa me tratar mal. Sim. Agora, se eu não me amo, eu falo, eu mereço. Já teve alguma vez que você visualizou a história de alguém e falou assim, poxa, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, né? Às vezes acontece isso. Ai, você me pegou agora. Você me pegou. Eu acho que não é questão de não conseguir ajudar, mas se eu olhar e falar, caramba, vai ser suado. Ou talvez não tenha havido uma conexão tão... Sim, por isso que a gente faz entrevista, né? Sim. Porque tem que ter um alinhamento psicólogo e paciente e tem que ter uma ressonância, Sim. né? Isso é essencial, que cria uma conexão. Uau. A gente está caminhando aí para as últimas perguntas, para o momento final. Eu queria fazer uma projeção aí para o futuro, né? Quero propor aqui uma projeção para o futuro. A gente está em 2025, finalzinho de fevereiro de 2025. Como você enxerga a Laura César profissional, certo? Ok. A gente está no podcast aqui, né? Como você se enxerga daqui a 10 anos? Assim, como vai estar a sua carreira? Eu gosto de fazer essa pergunta no podcast, porque como isso aqui está gravado... Daqui 10 então anos imagina, 10 anos a gente vai estar assistindo, se divertindo, assim, uau, está acontecendo realmente tudo que... Bom, daqui 10 anos, eu me vejo atendendo, com um doutorado, talvez dando aula, talvez migrando para a parte acadêmica, né? Fazendo o que eu amo, atendendo gente. Sim. Eu gosto de gente. Quanto mais pessoas ali que precisam de você, melhor, né? Porque aí o seu propósito vai estar acontecendo de forma plena. O meu propósito, exatamente. Uau. Eu tive a honra de conversar com a Laura César, essa pessoa brilhante, vocês viram aí no podcast, psicóloga, inclusive, assim, eu posso fazer mexer porque eu sou publicitário, né? Então, se você está precisando de uma psicóloga brilhante, ó, a gente vai deixar o contato dela
na nossa descrição do vídeo. Se você estiver no YouTube, compartilha com o máximo de pessoas esse conteúdo, se inscreve no canal também. Minha amiga, muito obrigado. Foi um privilégio lhe entrevistar e vamos gravar mais podcasts aí no futuro. Sim. Daqui 10 anos a gente vai estar olhando esse, que você ainda vai estar me agenciando, por favor. A gente vai estar mais jovem, né? Daqui a 10 anos. Cheio de experiência, mas mais jovem. Exatamente. Né? Que bom. Foi uma honra e seja Obrigada bem-vinda. pelo convite. E até a próxima, né? Até.